Então, hoje nós vamos falar sobre a escuta, né? E parece que é um título estranho, né? Nossa, escuta, escuta, o que é escuta, né? A escuta nada mais é, gente, do que eu escutar vocês, escutar o que vocês têm a me dizer a respeito do que vocês estão enfrentando, no que diz respeito à volta ao peso ideal, tá? Então, antes da aula, nós tivemos uma conversa, nós tivemos, né, uma troca aqui, que foi importante. Eu escutei um pouquinho de cada uma, de cada um. Eu troquei com vocês algumas informações importantes e agora eu quero dar uma estimulada, né, no pensamento, na mente de cada um de vocês, para que vocês consigam buscar, né, resgatar dentro de vocês a motivação que vocês precisam para voltar ao estado em que vocês estavam, quando pararam, e, após isso, retomar a proposta de cada um de vocês de voltar ao peso ideal, um peso confortável, que, na verdade, gente, só tem benefícios, tá? Quanto mais leve estivermos, quanto mais próximos do nosso peso ideal nós estivermos, mais conforto, mais qualidade de vida nós teremos, tá? Então, o objetivo da aula hoje é esse, resgatar, né, essa motivação que nós já tínhamos, né, mas que ela possa se renovar a partir de hoje, tá bom? Então, a princípio, eu escutei vocês, né, eu ouvi o que cada um tinha para me dizer a respeito, né, do estado atual de vocês, e eu queria muito que vocês, não precisa dar resposta, não precisa escrever comentários, nada disso, mas eu queria muito que vocês avaliassem, cada um dentro da sua situação específica, né, por que você não voltou ainda para a sua meta, tá? Então, assim, eu até já tive aí um feedback muito importante, né, de alguém que já voltou, que já retomou, que já percebeu, né, que tinha passado dos limites, já voltou, já está bem de novo, né? Já retomou, já resgatou, né, a motivação. Mas para aqueles que ainda não passaram por isso, por esse processo, por que ainda não voltou ao normal, né? E por que é importante essa reflexão? Porque se a gente identifica aquilo que nos impede de dar continuidade aos nossos projetos, às nossas metas, né, aos nossos ideais, nós vamos ficar com um inimigo aí invisível, perturbando, atrapalhando, né? Tirando o nosso prazer, o nosso conforto, a nossa celebração de conseguir as nossas coisas. Tá? Então, se você. Porque todo mundo tem essa percepção, mas você se olha no espelho e você percebe que você está mais inchado. Você coloca uma roupa, você percebe que aquela roupa está ficando apertada. Você sabe antes de qualquer pessoa de fora, ou mesmo de dentro da sua casa, mas antes de qualquer pessoa falar isso para você, você sabe que alguma coisa está diferente, está esquisita. Né? E mesmo você sabendo que a coisa está diferente e está esquisita, você continuou levando aquilo, você continuou dando confiança para aquilo. Né? Para aquilo que eu digo, aquilo de negativo. E a pergunta que não quer calar é: por que eu não freiei? Por que eu não retomei a minha postura? Por que eu não voltei atrás? Por que eu não fiz alguma coisa por mim mesmo?
Será que é preciso realmente que a Núria chegue para mim e cobre isso? Porque eu vou cobrar. Aliás, eu já cobrei. E vou continuar cobrando, porque é para isso que eu estou aqui. Mas por que tem que ser a Núria e não eu mesmo, eu mesma, a fazer essa cobrança? Tá? Qual é a identidade que eu tenho que me alertou que eu estava saindo totalmente da minha visão do meu projeto? E essa identidade não teve força suficiente para me frear. Qual foi o sabotador que convenceu essa identidade, a minha identidade fitness, vamos supor, vamos dizer assim, tá? Pode ser qualquer nome, mas a minha identidade fitness, ela perdeu na argumentação para algum autossabotador e eu passei muito tempo fora do meu peso e ainda ganhei mais peso. Então, essa pergunta que eu estou fazendo aqui é para você ficar refletindo, elaborando ao longo da apresentação, tá? Se você não consegue identificar por que a motivação foi-se embora, você continua refém desse problema, apesar de todos esses anos aqui comigo. Você continua refém daquilo que te faz engordar, daquilo que te faz adoecer, daquilo que te causa tristeza. Porque não adianta querer enganar ninguém. Né? A gente sabe que não é bom, não é confortável, não é razoável quando nós estamos acima, muito acima do peso. Porque sentimos dores, gente. Dor no calcanhar, dor no tornozelo, dor no joelho, dor nas costas, sabe? Então, não é confortável. Então, se não é confortável, é claro que a gente não vai querer ficar ali. Mas por que fica? Né? Então, a pergunta é essa: por que eu não tomei uma atitude até agora? Por que teve que a Núria chegar e fazer esse papel? Tá? Não que eu não queira fazer, muito pelo contrário, eu adoro esse meu trabalho, mas para isso estou aqui de boa. Mas é importante que você saiba qual mecanismo de autossabotagem está instalado na sua cabeça nesse momento e que está impedindo você de dar continuidade aos seus projetos de vida saudável e de qualidade de vida. Tá? Que fique bem claro isso. Porque eu estou aqui e continuarei aqui com todo prazer e carinho e amor. Porém, e se eu morrer amanhã? Né? Estou aqui muito bem, linda, parceira, falando com vocês, mas amanhã pode chamar minha senha e eu parto dessa para melhor. E como é que vocês vão ficar? Né? Então, a gente precisa se entender, a gente precisa se descobrir e saber o que está acontecendo na nossa mente que ela está sendo sabotada. Vocês já têm conhecimento dos autossabotadores, vocês já têm conhecimento dos arquétipos, vocês já têm muito conhecimento, muita bagagem para vocês conseguirem utilizar nesse momento para ter essas respostas. Ok? Então, vamos lá. Vou começar ilustrando para vocês uma coisa que eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Alguém já falou isso para vocês, mas eu gostaria de relembrar a vocês, tá? Nós temos aí uma imagem, né? Dá para perceber, eu acredito que seja, né, aquele óvulo, né? O óvulo sendo escolhido, né? Por uma quantidade enorme de espermatozoides, né? Na verdade, quantos são, né? Cerca de 300 milhões de espermatozoides, né? Então, 300 milhões, gente, pode ser até mais que isso, é muito espermatozoide, né? Não. E eles
correm, é uma corrida, porque só um vai ganhar e ganha quem chegar primeiro. Então, eles precisam superar uns aos outros. Né? E você lembra que a maioria esmagadora cai pelo caminho? Porque eles vão perdendo o flagelo, eles vão batendo na parede da trompa, né? Eles vão, uns vão atropelando os outros, eles vão ficando para trás, né? E com esse processo, apenas 300 chegam no óvulo para fecundar esse óvulo. Olha só que coisa interessante, né? Que na verdade ainda não é um óvulo, é um ovócito. Mas somente 300, de 300 milhões, olha só, né? 2 milhões e 297 milhões ficam para trás, né? Aliás, não, até mais do que isso. 300 milhões, 900 e... Não, 900 não, e 700 mil. Ó, que coisa! É muito pouquinho que chega, né? Eu nem sei se eu fiz a conta certa, gente, que eu fiz de cabeça, e a matemática não é o meu forte. Mas você vê que, ó, dos 300, apenas um consegue fertilizar o óvulo. Ou seja, eram 300 milhões, alguns não, a maioria ficou pelo caminho, chegaram 300, e dos 300, só um. E 300, gente, é coisa pra caramba. Né? 300, pensa em 300 homens, 300 pessoas, né? É um número significativo. Onde só um consegue fecundar, né? E nesse caso, gente, esse um é você. Você hoje em dia está aí e você é o espermatozoide vencedor dessa corrida aí de 300 milhões de espermatozoides. Olha que coisa interessante. A gente já vem a esse mundo, né? Nossa concepção, ela já é em si uma vitória. Ela já é a gente já venceu a primeira grande corrida na nossa vida, né? Para a gente conseguir entrar, né? Então, a maior, que eu falei, a maior competição de todas, você já venceu, já está no papo, né? Competiu com milhões e assim mesmo chegou em primeiro lugar e chegou e ficou, porque você ainda poderia, né, ter passado por outros processos após essa entrada e não dá certo, né, o óvulo não desenvolver e tal, pois não aconteceu isso. Além de você ter sido primeiro, você deu certo, você se desenvolveu, você veio à tona, você cresceu, você saiu de dentro da sua mãe, né? Então, se você foi tão vencedor no início, por que em outras corridas da vida você desanima? Você está indo muito bem, muito bem, muito bem, aí chega uma hora você, putz, bate aquele desânimo e você se deixa desanimar. Desanima dos novos projetos, desanima quando precisa ser disciplinado e desanima quando a dificuldade surge. Eu falo em desânimo, por quê? Porque você já sabe o que é para fazer. Não existe, ou se existe, uma ou duas coisas, mas 99% do que você precisa saber para você retomar os seus projetos de peso ideal, você já sabe. Por que não faz? Por que desanima? Porque você desanimar um dia, 2 dias, uma semana, é compreensível. Porque um dia, 2 dias, uma semana, você não vai recuperar todo o peso que você já eliminou. Né? Então, você sai um pouquinho da visão, mas em uma semana, 2. Mas, gente, é muita coisa. Né?
E se você não toma uma atitude agora, a coisa só piora, só aumenta. Você vai parar? Parar agora é um insulto contra você mesmo. Porque você já está nesse processo há muito tempo. E, gente, aqui, quem está aqui há menos tempo está aqui há 2 anos. Né? Nessa turma aqui, quem está há menos tempo está há 2 anos. Em 2 anos, é muita coisa. Você vai parar? Você já está satisfeito com o peso que você está? Era isso que você queria? Era esse o objetivo que você queria? Né? Logicamente, tem gente que já está no peso ideal, mas a maioria aqui não está. Então, já está bom? Continua. Continua, tem que continuar, não pode parar. Eu posso dar uma pausa. Ok, eu dei uma pausa porque aconteceu determinada coisa, porque eu precisei dar atenção, botar foco em outra coisa. Isso deu uma pausa. Mas essa pausa ela não pode demorar mais do que 21 dias. Eu já falei isso em outras aulas e eu vou repetir. Você leva 21 dias para estabelecer um hábito novo. Isso em média, tá? Mas 99% dos hábitos em 21 dias você fazendo sempre, ele já está instalado. Já existe caminho neural, já existe sinapse, já existe resposta de neurotransmissores. Em 21 dias. Isso é uma pausa. Se você parar 21 dias, você pausou 21 dias. A partir do 22º, do 23º, aquele caminho neural já começa a desaparecer. Entendeu? Então, se você ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, se enchendo de carboidrato, se enchendo de biscoito, se enchendo de outras coisas, filho, tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo, do zero. E permanecer ali por 21 dias, porque senão não se instala o hábito novo. Entendeu? Aquele caminho neural ele tem que ser reaberto. É claro que, se já houve um caminho neural para aquela coisa, fica mais fácil, porque você já sabe que não vai sentir fome, você já sabe que você vai comer menos, você já sabe uma série de coisas, inclusive você já até experimentou isso. Mas tem que fazer, que é para você restabelecer aquilo como um hábito de novo no seu cérebro. Tá? Para ele saber que ele tem que retomar aquilo. Isso que a gente chama de um reset na mente. Ou seja, a mente vai recomeçar, reiniciar. Você vai botar a programação lá novamente, né? E a sua vida vai mudar por completo, porque você vai colocar ali os hábitos que você quer, os novos hábitos que você quer instalar. E todo mundo que está aqui nessa turma já viu até mais de uma vez, né? Aulas sobre formação de hábitos. A gente já sabe como fazer para formar um novo hábito, né? Não é novidade isso, né? Colocando mais foco, mais confiança e mais energia. Porque tudo aquilo que você não coloca tempo, dinheiro e energia, você não foca, aquilo não desenvolve. Quando a gente fez a roda da vida, o exercício, o que vocês viram? Áreas que estavam muito bem pontuadas e áreas que não estavam tão bem pontuadas. Lembra do que eu falei? O que eu falei para vocês? Tem que dedicar mais tempo, dinheiro e energia para aquelas áreas que vocês pontuaram pouco. Então, é isso que é fazer um reset agora. É você dar mais atenção, mais força, mais energia, mais confiança e gastar mais tempo com os seus objetivos agora para voltar ao seu estado normal. 30 dias é suficiente para isso, tá, gente? 30 dias. Eu botei 21, porque 21 é, assim, o que os autores falam,
o mínimo, etc, etc. Tem pessoas que conseguem e tal. Mas 30 dias, que é uma semana a mais, vamos dizer assim, né? É o suficiente. Com 30 dias você vai estar afinadíssimo no que você precisa fazer. Você vê, nós temos uma aluna aí na aula que ela levou uma semana. Em uma semana o corpo dela respondeu, em uma semana. Mas por quê? Foco, foco, tempo, né? Energia, atenção, né? Foi a estratégia que ela usou. Né? Dedique os próximos 30 dias ao seu progresso e não conte para ninguém. Tá? Isso aí é uma coisa que você precisa colocar para dentro de você e é de dentro para fora. As pessoas, elas podem perceber mudanças, elas podem perceber que você está fazendo outra coisa, está diferente, né? Você está agindo de forma diferente, está se programando de forma diferente, mas você não vai falar o que você vai fazer, tá? É atitude, gente. A gente está falando de atitude, a gente está falando de blá, blá, blá. Porque tudo que você fala, o cérebro acha que já aconteceu. Tá? E aí ele sabota. Bom? Então, 30 dias cuidando de você. 30 dias no autocuidado. 30 dias para voltar ao seu equilíbrio. E 30 dias é o suficiente para isso. Tá? Então, nos próximos 30 dias, né, nós estamos no mês de agosto, quando chegar no mês de setembro, nós já teremos novos caminhos neurais, nós já teremos novas atitudes, hábitos que vão voltar. Na verdade, eles vão voltar, porque vocês já tiveram isso, né? Eles vão voltar e vão se estabelecer, tá? Esses próximos 30 dias serão designados para isso, tá? E aí, na intenção de avaliar mesmo como nós estamos e identificar qual é o autossabotador que está operando nesse momento e qual fase da mudança você acha que você está. Será que você está em negociação? Será que esse tempo que você passou comendo coisas que não devia, indo dormir em horários que não devia, enfim, bebendo coisas que não devia beber, você estava em negociação, você estava em depressão, porque às vezes a gente fica em depressão. Não é uma depressão forte, aquelas de tomar remédio, mas é uma tristeza, uma melancolia, um desânimo. Né? Qual desses você está? Qual dessas, desculpa, qual dessas fases você está? Né? Procrastinação. Né? Às vezes a gente procrastina, a gente sabe que tem que fazer as coisas, porém, procrastinação e vitimismo atrasam muito. Essa coisa que a gente já sabe, eu só estou trazendo para lembrar. Né? Perde-se muito tempo, muita oportunidade, barganhando com as circunstâncias, porque a gente sabe que não adianta nada barganhar, porque o resultado vai vir de acordo com as nossas atitudes. Né? Depois, somente depois da aceitação é que se consegue resolver o problema. Isso aí a gente também já sabe. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar que a gente está acima do peso, que a gente está precisando emagrecer, que isso é um problema na nossa vida, que não queremos mais isso. Né? E aceitar, porque aceitar dói menos do que permanecer do jeito que estamos. Tá? Por que dói menos? Porque quando você tem que admitir para você mesmo que você está fracassando em alcançar um objetivo, uma meta, que você sabe exatamente como fazer, você tendo que aceitar isso, é uma derrota, né? Não é só uma frustração. Ah, eu não estou no meu peso, isso é ruim para mim? Ok, você já convive com isso há muito tempo. Antes mesmo de me conhecer, você já convivia com isso. Agora, você tem que assumir que você está assim, porque você não toma uma atitude, né? Isso é dolorido. Você tem que aceitar isso. Não é bom, não é legal você ter que aceitar isso. Eu acho que é pior ter que aceitar isso
do que aceitar que você tem que mudar, que você tem que tomar uma atitude, entendeu? Vai doer, vai te tirar da zona de conforto, mas é melhor, vai ser menos dolorido, porque você, no final, você vai ter um resultado positivo, né? Então vai dar uma compensação, do que você continuar do jeito que você está. Porque do jeito que você está, vai doer, 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 e não vai ter compensação nenhuma no final. E pelo contrário, a situação vai piorando cada vez mais. Tá? Eu sempre trago a ponte, né, gente? Entre a negação e a aceitação. E eu sempre digo que ficar em cima da ponte significa ficar ruminando aí a raiva, a negociação e a tristeza e a depressão. Só que hoje a gente vai destruir essa ponte. Por que isso, gente? Por que tem que destruir essa bendita ponte? Porque se você tem a ponte, você volta. A única forma de você não voltar para a negação e para o estado antigo é você destruir essa bendita ponte. Sabe? Não pode ficar em cima da ponte. Ficar em cima da ponte é que nem ficar em cima do muro. Entendeu? Não ata nem desata. Sabe? Nem você está bem, nem você está mal. Você fica parada, paralisada. Né? Então, destrói essa ponte. Não é para voltar atrás. Entende? Se no máximo você der uma pausa, você tem que manter-se no peso que você ficar. Porque, olha só, se desde que você parou de fazer as coisas que você tinha que fazer, você tivesse permanecido, hoje em dia você não estaria com essa diferença de peso que você está. Entendeu? Ah, eu não mudei nada que eu estou fazendo, então eu continuo no peso. Eu estacionei. Mas estacionar é menos pior do que piorar, do que avançar no peso. Tá? Então, destrua a ponte. Se você tiver que fazer uma pausa no seu processo, faça, mas consciente de que você não pode sair do. O que você já ganhou, né, de sucesso no seu processo, você não pode perder. Ou seja, você tem que permanecer, pelo menos permanecer onde você parou. Tá? Que não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu aqui nesse grupo. Volta para aqui agora, né? Que é a nossa meta. Né? Então, faça o que tem que ser feito hoje. Nada de postergar. É hoje, é agora. Tem que ser no aqui e agora. Rejeite buscar culpado. Culpado é você. Tá? Culpado é você. Culpado sou eu. Tá? Não tem culpado, não. Ah, a culpa é do trabalho, a culpa é do tempo, a culpa é do chefe, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do. Não, a culpa é sua. Sua. Você está assim porque você quer. Você não pode nem dizer que é porque você não sabe, porque você quer. Você está afim de estar assim. Resolva seus conflitos internos. Você já tem instrumentos para resolver seus conflitos internos. Você já se entende, você sabe o que é um auto-sabotador, você sabe o que é um arquétipo, você sabe o que é uma depressão por fase da mudança. Você é uma pessoa esclarecida. Você é uma pessoa esclarecida. Então, se você está nessa situação, é porque você quer. Ah, mas eu não quero. Então, resolva esses conflitos e consiga a melhor solução. Às vezes, não dá para você colocar tudo em prática ao mesmo tempo, às vezes, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes, tem coisas que você vai poder fazer, tem coisas que você não vai poder fazer, só que você tem que dar uma solução. A melhor, o que você tem, o que você pode fazer de melhor? O que você pode fazer de melhor? Tá? Porque, às vezes, o melhor de um não é o melhor do outro, mas não importa, o importante é o que você está fazendo. Pouco ou não, você está fazendo. Tá? Estado atual versus o estado desejado. O que está acontecendo hoje que eu não gostaria que estivesse acontecendo? Olha para as suas 24 horas. Você está indo dormir no horário certo? Você está bebendo a quantidade de água certa? Você está tomando suplemento? Você está fazendo a sua comida direitinho de dieta? Você está comendo
o que você realmente deveria comer, você está parando de comer o que te engorda, você está parando de comer o que te inflama, você está parando de botar no carrinho de compra aquilo que você não pode comer, porque você está comprando. Se você está comprando, o negócio está ali na sua despensa, está na sua geladeira. É difícil você abrir, você olhar e você não ter a tentação de comer. Só que isso você tem que ver lá no mercado, antes de você passar na caixa registradora. Você está sentindo dor? Está perdendo oportunidades? A tua autoestima, como é que está? Está boa? O que mais você está sentindo? O que mais está acontecendo com você hoje que você não gostaria que tivesse acontecendo? Tá? Comparou o estado atual com o estado desejado. Faça o que tem que ser feito hoje. O que você está procrastinando? O que você está deixando para depois? É ir fazer suas compras? É ir fazer sua comida? É se pesar? É fazer um controle do que você tem que fazer? É olhar para você, olhar para as suas coisas? É isso que você está procrastinando? Procurar ajuda médica? Recomeçar a educação alimentar? Fazer atividade física dentro das suas possibilidades? Lembrando que a atividade física não emagrece. Vou repetir, atividade física não emagrece. Atividade física desinflama. É como se você tomasse anti-inflamatório. Só que é um anti-inflamatório natural. Porém, se você come inflamatório, você está trocando 6 por meia dúzia. Muito cuidado com isso. Atividade física não emagrece ninguém. A não ser que você faça déficit calórico. Mas não é o caso. Porque quando você faz déficit calórico, você está selecionando o que você está comendo. E não é isso que a gente viu aqui na escuta. O que mais que você está procrastinando? Rejeite buscar culpados. Quem seria o responsável pelo resultado que você está buscando? Já falei aqui que a culpa é tua, né? Que hoje o papo está sendo mais no estreito, né? Vamos dizer assim. Então, já falei quem é o responsável, mas será que a sua genética, seus familiares, suas escolhas, né? Suas escolhas aí, é o que você está escolhendo, que está, né, trazendo esses resultados para você. Ponha foco no aprendizado através da mudança. O que você está aprendendo? O que eu sei hoje sobre o meu processo? Que se eu soubesse antes, teria evitado chegar a esse estado atual. Né? E aí a gente pode estar falando disso que aconteceu aqui com vocês, né? De vocês ganharem peso, mesmo sendo pouco, mas ganharem, né? Então, faltou o que? Autoconhecimento, conhecimento técnico de alimentação? Eu acredito que não. Paciência, que a gente precisa ter paciência, né? Para tudo na vida a gente tem que ter paciência, resiliência também. Só que a gente já teve aula disso, gente. A gente já teve aula de resiliência, de paciência. A gente já está orientado nesse sentido, né? Crie mais saídas para as oportunidades percebidas. Que atitudes posso tomar hoje que vão me aproximar da minha meta de peso ideal? Né? Então, hoje, dentro da sua atual situação, dentro né, do que você pode fazer com o que você tem, o que você pode fazer? Pode fazer planejamento e organização de tarefas, eleger prioridades, criar novos hábitos. Nós já tivemos aulas sobre cada um desses itens aí. Né? Nós já estudamos sobre isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para eleger prioridade, por exemplo? Na aula passada, a gente falou sobre isso, né? Sobre gestão do tempo, sobre urgência, né? Urgência e importância. A gente falou sobre. A gente está sempre estudando sobre isso, gente. Então, condições de colocar em prática, vocês têm também, né?
Resolva os conflitos internos. Que tipo de pensamentos escolho manter em mente para criar uma harmonia entre o que eu devo fazer e o que eu posso fazer hoje para alcançar a minha meta? E aí a gente consegue, né, entender, né, a capacidade dos autossabotadores de nos parar, né? Enfraquecer as crenças que me limitam, criar novas crenças fortalecedoras, validar os efeitos dessas novas escolhas, né? Através de fatos e evidências, né? De fotos, enfim, daquilo que a gente, né, já aprendeu a fazer também, porque tudo isso aí a gente já sabe fazer, né? Esses pensamentos, né, que a gente escolhe manter na mente, a gente tem que eliminar os autossabotadores, que a gente também já aprendeu, né, a se avaliar nesse sentido, né? Conseguir, né, consiga a melhor solução. Que fatos e evidências eu posso pontuar que me mostram que eu estou no caminho certo para chegar no meu estado desejado? E aí, fotos de antes e depois, exames clínicos e laboratoriais, maior disposição e qualidade de vida, que isso é uma coisa que você, de pronto, você já percebe, né? Qualidade de vida, disposição, né? Ânimo, motivação, né? Tudo isso aí você tem condições também de avaliar. Já tem seus instrumentos aí já validados, né? E o nosso plano de ação, gente? Vamos entrar aí no plano de ação. Pergunta: o que falta para iniciar o seu processo hoje? Hoje, falando hoje. Não é para deixar para amanhã, não, é agora, agora. Acabou a aula, eu vou começar. O que eu posso fazer agora, após a aula, para começar o meu processo? Né? Como você se sentiria se já estivesse no seu estado desejado? Então, se você já tivesse alcançado pelo menos a sua meta de voltar àquilo que você estava quando você saiu da presencial, como que você se sentiria? Importante trazer essa sensação. Faça um pequeno texto de 70 palavras, coisa pequena, tá? Descrevendo em detalhes específicos o estado atual da sua melhor versão no futuro, tá? Então, o que eu quero aí é que você descreva o que você quer após a meta ter sido batida, tá? Então, eu quero eliminar, sei lá, não sei, 10 quilos. Como é que você vai estar após essa eliminação dos 10 quilos? E descrevendo, né? Tudo, com relação às dores, com relação à disposição, com relação à qualidade de vida. Você vai colocar tudo aí nesse texto, tá? Texto pequeno não precisa se estender muito, não, mas eu quero que você pense, elabore e construa esse texto, essa imagem para você, tá? E a validação é a apresentação do texto, então tem que me entregar, tá bom? Esse texto aí é para ser entregue na semana que vem, tá? Bom, dito isto, a gente vai abrir para as perguntas, né? A minha, como sempre, foi porque foi bom ter participado da sessão de hoje. Eu espero ouvir todos os comentários de vocês, tá? E eu agradeço. Na semana que vem, nós teremos uma nova aula e a gente vai continuar esse assunto, tá bom? Então, era isso. Um beijo. Até a próxima aula.